8 horas, e 8 horas em Brasília, 19 horas em Manaus. E eu vou começar então oficialmente essa minha live de hoje. Até para que eu consiga aqui também falar para as pessoas, que eu tô vendo que tem pessoas novas aqui, mas como eu sempre venho fazendo, então eu vou me apresentar, né? Então eu sou Daniele Fogg. Hoje eu ajudo você a ser consciente para que você consiga viver a tua melhor versão, tá? E como é que eu faço isso? Eu faço isso através de mentorias, faço isso através de programas que eu faço de coaching, eu faço isso fazendo realmente mentoria. Esse mês de setembro eu tenho um foco, né, praticamente na liderança feminina, mas eu também atuo, como eu sou estrategista de carreira, liderança e negócios, então eu também faço palestras, né, atendo a pessoas que buscam se desenvolver, sejam empresas ou pessoa física também, tá? E então vamos lá começar um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre quem sou eu também, a minha história de vida. Então eu sou natalense, então eu sou potiguar com muito orgulho. Tenho muito orgulho da minha cidade, do meu estado e do meu país, né? Do Brasil. E eu sempre fui uma pessoa, desde o meu início de carreira, uma pessoa que sempre gostou de novos desafios, que sempre estava ali disponível para novos desafios. E na minha vida eu sempre fiz mudanças radicais. Então, assim, mudanças radicais, correr riscos fazem parte da minha história. E assim, a primeira vez que eu fiz uma mudança radical foi quando eu decidi, lá em 98, eu decidi mudar de Natal sozinha. E as minhas coisas, geralmente eu vou só, viu, gente? Eu mudei sozinha de Natal para o Rio, não conhecia ninguém no Rio, não conhecia nada, porque eu resolvi fazer um curso de comissária de bordo, né? Então isso foi lá em 98, quando eu decidi sair de casa pela primeira vez. Então assim, só para lembrar aqui para vocês, né, começar a falar que mudanças radicais eu sempre fiz. Mas hoje eu quero focar nessa minha superação. Quando eu estava aqui na Suécia, já estava morando na Suécia, comecei a morar na Suécia, então vamos lá. Eu mudei para a Suécia em 2007, porque eu casei com um sueco e nós decidimos naquele momento que seria, primeiro a gente viria morar aqui na Suécia junto com ele. Mas ele também sempre foi uma pessoa que sempre quis morar no Brasil, então a gente tinha isso, ótimo, eu quero ficar lá nesse país gelado, na Escandinávia o tempo todo, enfim. Então eu mudei para a Suécia em 2007 e fiquei aqui, fiz a minha pós-graduação entre 2009 e 2010, trabalhei aqui, abri a minha empresa. A minha primeira empresa, na verdade, foi aqui na Suécia, a Dan Rose, eu abri aqui na Suécia. Só que, no entanto, eu queria voltar para o mundo corporativo. Eu estava ainda, tinha feito a pós-graduação aqui, tinha feito vários cursos, mas eu sentia ainda essa vontade, porque eu tinha alguns sonhos que eu queria conquistar, algumas coisas que eu queria realizar, e que eu tinha esses sonhos lá no começo da minha carreira. E aí foi quando eu comecei, não, eu vou procurar trabalho aqui, eu tenho a minha empresa, é uma consultoria, mas eu vou procurar algum trabalho. Então eu comecei, já estava com a minha pós-graduação concluída, e aí eu comecei a procurar trabalho, cheguei num ponto que primeiro assim, né, eu estava em outro país, um novo idioma, mas eu já falava sueco, já falava inglês, e comecei a procurar trabalho de início como assistente, em cargos, né, menores, em cargos iniciantes mesmo, como analista, e eu não conseguia nem fazer entrevista. E aí foi quando eu comecei a procurar essas agências de recrutamento e seleção aqui em Estocolmo para pedir ajuda, para ver se de repente poderia ser o idioma. Naquele momento eu estava me sentindo muito insegura, né? E aí eu resolvi procurar várias agências aqui. E comecei a realmente, através dessas agências de recrutamento, começar a ir para uma entrevista ali, outra aqui. Até, gente, que chegou um momento que eu ia para a entrevista praticamente todos os dias, né? Então, esses dias eu fui me dar conta, porque, não sei se vocês viram, mas assim, essa semana foi uma semana que eu tive algumas pessoas que eu ajudei com relação a currículo, essas coisas, as pessoas estão conseguindo se recolocar, e eu fico super feliz com isso. E aí eu disse, realmente, a minha experiência lá atrás, que eu tive lá em 2011,
quando eu estava procurando um trabalho no mundo corporativo aqui, hoje me fez ser um pouco mais expert nessa área de recrutamento e seleção, principalmente ajudar pessoas a fazer entrevistas, né? Tudo a gente depois vai descobrindo por que as coisas acontecem. E hoje eu trabalho com isso também, né? Como estrategista de carreira. Então vamos lá, para não perder aqui o foco, né? Então, assim, eu comecei a fazer muita entrevista e não estava conseguindo trabalho. Até que uma dessas agências de recrutamento me falou o seguinte: Dani, vamos procurar, não vamos procurar só vagas para assistente ou para vaga de analista. Vamos procurar agora para você trabalhos na área gerencial, de supervisão para cima. Eu falei, ok. E aí eu comecei, e assim, gente, eu acho que principalmente aqui eu fiz na época uma das minhas melhores entrevistas da minha vida para um cargo de gerente de uma fábrica aqui. E assim, não fui contratada, mas foi assim, fantástico. Sabe quando ali o teu futuro gestor, a diretora de RH, uma outra pessoa que seria um colega de trabalho, mostra ali para você a estratégia daquela empresa, tudo que vai acontecer, pede a tua opinião, conversa. Eu falei, eu saí de lá pensando o seguinte: não, essa vaga é minha, porque a empresa abriu tudo aqui para mim, né? Eu sei toda a estratégia dessa empresa. E na verdade eu não consegui esse trabalho, não fui contratada. Ficou eu e uma outra pessoa, e aí a outra pessoa foi escolhida. Mas tudo bem. E aí, como eu estava fazendo entrevistas praticamente todos os dias, tá? No caso, um dos diretores dessa empresa de recrutamento como me chamou para conversar e tal. E aí ele falou assim: Dani, você já pensou nessa possibilidade de você procurar trabalho no Brasil? Porque assim, vou só te falar, o problema não é com você. O problema é que no momento não está dando certo, as empresas estão procurando talvez outro perfil de pessoas, mas eu tenho certeza que se você procurar um trabalho no Brasil, você vai ser contratada direto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu falei, ok. Então, assim, lá em 2011, eu já estava aqui na Suécia, a gente já usava muito o LinkedIn, né? Então, assim, já não precisava mais estar mandando currículo para ninguém. As pessoas só me pediam, qual o seu link do LinkedIn? Eu mandava o link do LinkedIn, a empresa entrava lá e via meu LinkedIn. E aí, foi justamente através do LinkedIn, por isso que eu falo muito. Quem hoje eu faço mentoria, ou as pessoas que já fizeram treinamento comigo, estão sempre me ouvindo. As pessoas que já trabalharam comigo, toda hora eu tô assim: como é que tá o teu LinkedIn? Você já tem LinkedIn? Então eu sempre falo do LinkedIn, porque o LinkedIn, lá em 2011, me trouxe uma grande oportunidade, e aquela oportunidade dos meus sonhos. E qual foi essa oportunidade? Eu comecei a fazer contatos, né? Comecei até a pedir referências para as pessoas que estavam no Brasil, para começar a entender também como é que estava o mercado, até porque eu tinha mudado para a Suécia em 2007, já era 2011, e eu não sabia muito bem como é que estava o mercado no Brasil. Então eu comecei a ficar ativa no LinkedIn. E aí eu vi que das pessoas que tinham trabalhado comigo na Ambev lá atrás, tinha sido um gerente que tinha trabalhado na mesma época que eu, estava assumindo a direção de uma empresa, que era a Oi na época, era diretor da Oi, e ele estava muito ativo no LinkedIn, então ele estava sempre postando alguma coisa, tinha sempre vagas que postava. E aí também quando eu vi isso, né, eu até na época pedi uma recomendação para ele de trabalho, ele me fez uma recomendação, e aí eu falei para ele: olha só, eu tô buscando novos desafios, estou buscando novas oportunidades. Então, se você souber de alguma coisa, se você souber de algum desafio novo, eu estou disponível para voltar para o Brasil. Eu estou disponível para voltar para o Brasil. E assim, gente, acreditem, né? Ele me falou o seguinte: Dani, você tem certeza que você quer sair daí da Suécia, um país que todo mundo fala que é maravilhoso, não sei o quê? Será que o teu esposo vai querer vir para cá e tal? E aí eu falei sim, porque, claro, antes até de eu ter falado isso para ele, eu tinha, né, conversado com meu esposo sobre essa possibilidade de voltar para o Brasil. E ele me falou, ok, se você conseguir um trabalho, que você consegue, né, se sustentar também por lá nesse começo, até porque a gente tinha acabado de comprar um apartamento aqui. E aí eu falei, tá, ok. Então eu já tinha na mente qual seria o salário, que para mim seria o salário ideal naquele momento, né? Claro que tudo isso estava muito pensado, tinha toda a estratégia também na cabeça. E aí, santo LinkedIn, como eu falo, mas assim, alguém que acreditou no meu potencial.
E naquele momento eu tenho uma gratidão imensa por essa pessoa. E essa pessoa é o Emerson Martins. Tenho uma gratidão imensa porque ele acreditou em mim justamente naquele momento que eu estava aqui desacreditada, que eu estava começando a me desmotivar, que meu esposo começou a se preocupar comigo, a dizer, será que você vai ficar em depressão? E eu falei, não, claro que não, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei nos meus ideais, que sempre busquei atingir os meus objetivos, e eu comecei a entender que talvez tinha algo maior me esperando. E era justamente isso. Eu não tinha conseguido trabalho aqui porque eu iria para o Brasil no começo de 2012. Então eu comecei a fazer o contato com o Emerson no começo de 2012, né? Falei para ele disso, e aí o que foi mais engraçado é que ele falou assim, Dani, olha só, acho que a gente se falou tipo fevereiro, final de fevereiro para março. E aí ele falou, só tem um detalhe, eu tenho aqui uma vaga que eu acho que tem tudo a ver com o teu perfil, porque eu preciso de alguém que saiba se relacionar em todos os níveis da empresa, eu preciso de alguém que queira montar toda uma estrutura nova que a gente está criando aqui na empresa. E eu acredito, eu lembro de você, porque nós tínhamos trabalhado juntos na Ambev, ele falou, eu tenho certeza que você dá muito certo para essa vaga. Só que, claro, você vai ter que passar por todo o processo burocrático, vai ter que fazer todos os testes, fazer teste de inglês, passar por testes de perfil comportamental, passar por testes de liderança, e aí isso já não é comigo. A gente tem toda uma regra do próprio procedimento do RH da empresa. E aí, se você passar em todos esses testes, ok, por mim você está aprovado. E aí, gente, para mim foi um sim. Então, assim, eu me preparei. O que aconteceu? Eu vi naquele momento que, por exemplo, eu tinha feito aqui na Suécia vários testes. Eu estava expert em todos os testes que você imaginar. Sobre perfil comportamental, de liderança. E quando eu fui fazer aquele teste lá, eu falei, isso aqui para mim vai ser tranquilo. E realmente foi. Deu tudo certo. Eu tive uma pessoa do RH na época na empresa, que era a Shirley Clautal. Uma pessoa também muito, muito fantástica, assim, que me recebeu de braços abertos, me deu todo apoio, fez também entrevista comigo, né? Depois fez uma entrevista junto comigo e junto com o Emerson, porque eu entendi também que naquele momento o RH da empresa tinha toda essa preocupação se eu iria realmente, se eles iriam me contratar e se eu iria continuar na empresa, porque eu estava saindo da Suécia, onde as pessoas têm todo um sonho de morar na Europa, morar fora do Brasil, e eu estava num país que muita gente, até que eu conhecia, tinha esse sonho de vir para cá, trabalhar, estudar, enfim. E aí eu falei, não, eu estou muito segura, é isso que eu quero. E aí naquele momento eu fui contratada para um cargo dos meus sonhos, que era assumir uma gerência regional. Por que eu tinha esse sonho, eu não sei, desde o tempo da Ambev, talvez porque todo o encarreiramento da Ambev, né, tinha muito isso, da gente, como eu comecei como estagiária, depois passei para ser assistente, analista, e a gente dizia, ser gerente regional era assim, o máximo. E aí eu fui contratada para ser gerente regional de lojas próprias da Oi lá em 2012. E qual era o grande desafio? Era uma área nova na empresa naquela época. Existia uma meta de se abrir 100 lojas num determinado período de tempo no Brasil todo. E no norte do Brasil não existia nenhuma loja própria ainda, né? Só existiam lojas de franqueadas. Então, o que eu tinha que fazer? Buscar pontos de vendas, encontrar um local ideal para poder colocar aquela loja, contratar as pessoas dessa loja, fazer toda, tá ali, né, junto, tomando conta de toda a logística, desde a obra, acompanhar no possível, mas também começar a contratar pessoas, fazer todo o link, né, porque na época, acredito que ainda seja hoje também, a matriz da Oeira no Rio, então existia toda uma estrutura, todo um grupo de pessoas, né, que estavam com foco em dar apoio para esses gerentes regionais. E aí, assim, era muita coisa, era muita novidade, mas eu estava ali, querendo muito, estava me doando 100%. Eu sabia que eu conseguiria atingir aquele objetivo que foi me dado. E eu estava ali fazendo tudo aquilo que eu estava disposta, né? Recebi todos os treinamentos que eu precisei também na época que eu entrei na empresa. E assim, onde é que começou o meu desafio mesmo? Não era nem acho que assumir aquela vaga, mas eu mudei, saí de Estocolmo para Manaus, para uma cidade que eu não conhecia ninguém. Na época eu só conhecia o meu gestor.
Eu fui então sozinha, né? Meu esposo na época não foi comigo, porque ele tem o trabalho dele aqui, e aí ele falou, amor, você vai, e depois a gente vai decidir como é que vai fazer isso, mas eu quero primeiro que você veja se é isso que você quer, né? Porque ele também tinha um pouquinho dessa insegurança se eu ia voltar, ia me adaptar de novo, e principalmente em Manaus, que era um lugar que eu não conhecia ninguém. Então, assim, gente, eu fui sozinha, como a gente fala no Brasil, com a cara e a coragem. E eu só conhecia o meu gestor, não tinha amigos, não tinha família. É uma cidade, na verdade, como eu sou de Natal, sabe, né? Que é uma distância imensa entre Manaus e Natal. Então eu falei assim, mas eu tinha algo maior, né? E aí eu falei, mas eu vou assim mesmo. E fui. Cheguei na cidade, mas eu estava tão feliz de estar ali assumindo aquele cargo, de poder dar o meu melhor. Eu estava tão feliz porque eu tinha ficado aqui praticamente uns 3, 4 meses, ou até um pouco mais, buscando vagas, fazendo entrevistas, e eu não conseguia, ninguém acreditava em mim. E eu tinha que ir ali também, né? Eu também tinha muito isso comigo. Eu preciso devolver toda essa credibilidade, né, que as pessoas me deram aqui, principalmente o meu gestor, mas a empresa também, junto com a RH e tudo. E assim, eu tinha os sonhos que eu queria alcançar, eu estava focada no que eu tinha de fazer. E isso que eu acho que fez total diferença naquele momento. Então, assim, foi uma experiência incrível que eu acredito que eu faria novamente. E eu tive muitos aprendizados, muitos aprendizados. Tive muitos desafios também, até porque eu estava sozinha, né? Então, assim, o primeiro desafio era estar longe do meu esposo. E aí era um desafio tanto para mim quanto para ele. Mas eu consegui superar isso. Eu estava também com esse desafio de não conhecer ninguém. Então, nas primeiras semanas, né? Claro que naquele momento tinham várias pessoas também novas na empresa, então assim, todo mundo também era novo, então todo mundo se ajudou com relação a quem é a pessoa que vai poder estar ajudando para a gente encontrar um apartamento. Então quando eu cheguei eu fiquei morando em hotel, né, porque eu não tinha onde, não conhecia ninguém, ainda não tinha onde morar, mas assim, isso também na época foi me proporcionado, ok, vou ficar no hotel. E fiquei no hotel perto da empresa, então era mais fácil. E ali fui fazendo novas amizades. Então, a maioria dos gerentes regionais que estavam naquele momento também eram novos. Então, estava todo mundo comprando carro, buscando alugar apartamento, mobiliar. Eu, já assim, para ser muito prática, já estava na vibe de sueca. Já aluguei um apartamento todo mobiliado para eu não ter estresse de ficar procurando imóveis, até porque eu sabia que eu ia ter, principalmente no começo, que me deslocar muito. Então, assim, eu fui assumir a gerência regional de lojas próprias, tanto no Amazonas, quanto no Pará, no Amapá e em Roraima. E, assim, esses eram 4 estados que eu não conhecia no Brasil, né? E até eu brinco porque meu esposo fala que, assim, né, ele sempre sonhou, eu acho que como todo estrangeiro, todo mundo sonha em um dia conhecer a Amazônia. E aí quando eu falei pra ele, amor, minha base vai ser Manaus, eu vou morar em Manaus. Aquilo ali pra ele foi assim, né, maravilhoso. Foi uma das coisas que foi somando, né? Mas eu também sabia, eu já também tenho muita gratidão pelo esposo fantástico que eu tenho, porque ele estava ali junto comigo o tempo todo. Ele entendeu que aquele era o meu momento, que era uma oportunidade que para mim era muito importante, porque eu estava ali com sede de desenvolver pessoas, eu estava com sede de compartilhar o conhecimento. Eu tinha terminado minha pós-graduação aqui em inovação e empreendedorismo, então eu estava com conhecimento ali muito aguçado, né? E aí com aquela coisa de querer de fato contribuir, né? Tô vendo aqui que entrou várias pessoas, pessoas muito queridas, né? E fico feliz de estar aqui o Yuri, a Ridali, que hoje é minha mentoranda também, a Cleide, que trabalhou comigo. E eu vou já contar aqui um pouquinho também, a Cleide faz parte dessa história. Enfim, então assim, naquele momento foi muito importante eu estar segura e ter também esse apoio do meu esposo, porque ele sabia que era uma coisa que eu estava buscando, que eu estava, que fazia parte do meu desenvolvimento realmente colocar tudo aquilo em prática, tudo que eu estava aprendendo aqui. E assim, o que para mim foi assim maravilhoso, né?
eu estava sozinha, mas depois eu fui conhecendo pessoas, tive amigos, tenho amigos ainda em Manaus muito queridos, que desde aquela época da Oi a gente não perdeu contato. Eu participo aí de um clube que a gente chama o Clube do Chá, né? E aí sim, são mulheres também, todas elas trabalharam na Oi, algumas ainda trabalham, e que a gente se fala toda semana, todos os dias de vez em quando, então assim, foram conexões que eu fui criando desde aquela época. E assim, eu acabei construindo a minha própria família, né? Porque eu tava ali sozinha, mas eu tinha muita coisa para fazer. Eu tive que contratar um pouco mais de 100 colaboradores, porque na época tinha como meta abrir, se eu não me engano, eram 4 lojas naquele primeiro momento, né? E eu consegui negociar 12 lojas, consegui abrir um quiosque e mais 6 ou 7 lojas na minha gestão ainda. Então, para mim, foi meta batida. E eu entendia que assim, eu estava ali muito feliz, eu estava ali realizada com aquela oportunidade e com aquele desafio que eu me dei, correndo aquele risco, né? Eu estava conseguindo desenvolver pessoas, que era algo que sempre eu tive isso comigo. E assim, eu vivia numa correria, né? Porque a gente tinha reunião naquela época na Oi, praticamente a cada 2 meses a gente tinha que estar indo para o Rio, para reuniões de regional. Eu tinha que viajar entre Manaus e Pará e Amapá, e assim, gente, ali é próximo, mas quem mora em Manaus, quem tá aqui de Manaus sabe, né? Que assim, a gente vai viver em aeroporto por um período, então assim, eu consegui passar por isso porque eu sabia que eu estava fazendo algo muito maior. Era um sonho que eu estava realizando. Naquele momento eu tive várias conquistas na minha vida. Por isso que eu sou muito grata por isso, porque eu estava longe do meu esposo, eu estava longe da minha família, eu estava longe dos meus amigos também, mas eu estava como é que eu posso falar? Eu estava muito feliz porque eu estava realizando sonhos, eu estava realizando conquistas. E assim, eu vou contar aqui uma coisa pra vocês que eu acho que algumas pessoas que são mais próximas já me ouviram falar isso, né? Assim, eu desde o tempo que trabalhava lá na Ambev, eu sempre dizia assim, um dia eu quero ter o meu apartamento, quero morar sozinha, quero ser independente, quero comprar o meu carro, ter a minha casa, né? E eu tinha isso muito forte e acredito que desde lá, desde há muito tempo que eu assim conheci o segredo. Então assim, eu tenho um vídeo que eu falo todo sobre a minha história do segredo, tá? Então não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, eu sempre acreditei nessa lei da atração, que hoje eu entendo que é a lei da vibração. E aí eu tinha isso muito claro. E assim, quando eu casei, aquilo que eu falava que eu queria ser independente, que eu queria ter a minha vida, que eu que queria decidir qual era o carro que eu ia comprar, onde eu ia morar. Aquilo ali, naquele momento, pra mim, como se fosse assim, ok, agora eu casei, eu não vou ter mais essa independência, dessa mulher independente, como muitas de nós, eu tenho certeza aqui que um dia sonhou. E que algumas pessoas já realizaram. E aí eu falei assim, não, quando eu me vi em Manaus, principalmente quando eu fui na loja sozinha comprar o meu carro, escolher tudo, eu falei, olha só, aquilo que eu pensei, sei lá, há talvez 10 anos atrás, eu acho que isso, 10 anos atrás, porque era 2012, e eu lembro que eu comecei a faculdade em 2002, 2006, e eu comecei a trabalhar na Ambev em 2002. E aí eu falava isso, eu quero trabalhar aqui porque um dia eu quero ser independente, quero ter a minha vida, minhas coisas. E assim, gente, demorou 10 anos. Mas vocês acreditam que eu tava ali, demorou 10 anos? Não, eu tava vibrando, olha só. Eu tô casada, meu esposo tá na Suécia, daqui a pouco ele chega aqui em Manaus, mas eu tô vivendo, nem que seja por uma semana, um mês, aquilo que um dia eu sonhei, né? Que era, na verdade, ser independente, ter a minha vida. E assim, valeu muito a pena. Então, assim, uma das coisas que eu queria aqui contar para vocês era que vocês acreditem nos teus sonhos, não desistam dos teus sonhos. Para mim foi muito bom aquele momento, eu conheci pessoas fantásticas, eu consegui desenvolver pessoas, eu consegui já viver a minha missão, que eu nem sabia que era a minha missão, não estava nem escrita, né, ainda, mas eu sabia que era isso. Eu consegui o meu primeiro imóvel, eu consegui influenciar pessoas positivamente, eu consegui com ele naquele momento também que eu estava ali sozinha, por incrível que pareça, eu me aproximei mais de amigos, de familiares,
da minha família mais próxima, digo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu consegui proporcionar coisas maravilhosas, tanto para minha mãe, para o meu pai, quanto para mim mesma também, né? Então, tudo isso porque o que eu acreditei, porque eu não deixei de sonhar, porque eu resolvi assumir riscos. Muita gente, por que eu coloquei no post, né? Muita gente me chamou de louca. Como é que você vai deixar o teu esposo sozinha? Minha mãe chegou a comentar comigo que pessoas próximas disseram assim: ah, sua filha deve ter se separado e não tá querendo dizer que se separou e veio para cá sozinha pro Brasil, por isso foi lá para Manaus. Então até isso minha mãe ouviu. Mas aqui a ideia que eu quero que vocês entendam, que eu quero estar aqui compartilhando, é que não importa se você vai para uma outra cidade, para um outro país, se você vai sozinha ou com alguém, se você conhece alguém, se você não conhece, isso não importa, porque quando você tá forte, quando você sabe daquilo que você quer conquistar, quando você acredita em você, você consegue tudo, você pode tudo. E aqui é onde eu falo lá do que eu falei numa outra live sozinha, que é a questão de ter atitude mental positiva, de você acreditar em você, né? De você poder dizer assim, não, isso aqui é um desafio, mas eu posso conseguir, eu vou me desenvolver, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou ler. Então, assim, não tenha medo da mudança. Não tenha medo da mudança, porque muitas vezes a mudança, ela vem para nos desafiar, mas também ela vem para fazer a gente se empoderar. E eu tenho certeza que tudo que eu passei naquele momento, que eu fiquei na empresa 1 ano e meio, foram assim fantásticos. Foram coisas fantásticas que aconteceram. E eu sei que eu estava ali sendo a minha melhor versão, que eu estava me doando muito. E é isso que eu acho que é importante aqui estar compartilhando com vocês, para que vocês acreditem nos teus sonhos, não desista, não importa quanto tempo isso vai durar, o importante é você primeiro ter clareza do que você quer, que você é capaz, que é possível, e esse dia chega, gente. Então assim, eu sempre falo, que bom que eu não passei nenhuma entrevista aqui, porque com certeza, se eu tivesse passado, talvez eu não teria nunca tido essa experiência que eu tive em Manaus, lá em 2012, né? E aí foi muito disso. Então, assim, considere os teus valores, acredite nisso. E claro que eu também sei que o meu esposo também me deu uma força muito grande. Ele também foi, assim, uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, apesar né, de tudo, mas assim, nós estamos sempre juntos, a gente sempre está fortalecendo um ao outro. E eu acredito que é isso. Quando chega a hora, quando chega o teu momento, ele chega. E você vai saber. Por isso que naquele momento eu não pensei duas vezes, né? Eu falei, é isso. Eu vou mudar. Eu tô num país que, como eu falei, tem gente que me chamava, você é louca. Você tá num país de primeiro mundo, um país fantástico, não sei o que, você vai voltar e vai mudar para Manaus. Eu falei, eu vou, porque é lá que eu tô vendo que tem oportunidade. Então é isso, gente. Hoje eu às vezes atendo pessoas que precisam mudar para o interior porque de repente passou num concurso ou porque assumiu uma posição e tinha que ir, por exemplo, para o interior em qualquer estado do Brasil, mas não importa, porque você pode fazer tudo o que você desejar, tudo aquilo que você acreditar. E independente de onde você tá, eu estava em Manaus e assim, naquele momento eu conseguia me organizar. E quando eu queria dizer, vou passar um final de semana em Natal, ou eu vou mandar a passagem para mãe vir me ver aqui em Manaus. E assim, foi isso que foi acontecendo. Então, por isso que eu falo que eu conquistei muita coisa. E claro, não foi um cargo fácil, né? Eu passei por muitas superações, eram muitos desafios, era também muita coisa nova que eu não conhecia. Tive muitas pessoas também que às vezes me criticavam, né? Não entendiam a forma como eu estava ali atuando, mas eu estava sendo eu mesma. Às vezes eu me sentia insegura, como já aconteceu aqui. Por exemplo, eu tá na empresa e querer tomar uma decisão. Eu lembro que uma vez, né, o Emerson, na época, eu perguntando, Emerson, isso aqui quer que eu faça? Ele falou, Dani, quem vai decidir é você. Porque se eu lhe contratei é porque eu não quero ter que tomar esse tipo de decisão. Então, ali naquele momento, eu entendi, né, o meu papel, que eu era uma gerente regional, que eu tinha que superar essa insegurança de tomar decisões. E assim, gente, foi por isso que eu consegui estar me superando. Eu acho que o principal aqui confie em você, acredite em você e seja a sua melhor versão. E se isso não der certo, ok, tudo bem, mas você estava sendo você mesma, você estava ali se doando, fazendo o teu melhor, né? E aí aqui, até para poder aqui
compartilhar com vocês, por exemplo, aqui, acho que a Cleire ainda está aqui conosco, né? Ela colocou aqui, que honra e presente foi para mim participar de tudo isso. Pois é, Cleire. A Cleire foi praticamente foi a minha segunda gerente, né? A segunda gerente que eu contratei de loja em Manaus e acabou virando realmente uma pessoa da família, né? E assim, eu fico muito feliz de poder. Eu sei que fiz parte da história de várias pessoas, eu sei que fui ajudada por muitas pessoas. Tive que construir várias amizades, né? Que eu tenho amizades até hoje. Eu tive pessoas que me auxiliaram, que estavam comigo. Eu tive pessoas amigas que hoje talvez eu não tenha um contato tão próximo, mas foram pessoas que me mostraram a cidade, que estavam ali comigo me apoiando. Eu tenho uma amiga em Manaus que o nome dela é Loredana. E ela, assim, na época a gente se conheceu através de outros amigos. E ela foi uma das pessoas que, assim, me introduziu, até fala assim, né, na sociedade de Manaus. Com ela eu participei de vários eventos. E ela sempre é uma pessoa muito solícita, estava ali sempre comigo. E assim, eu fui construindo, né? A Loredana, a Lore, depois conheci outras pessoas, o pessoal da empresa também, que é esse grupo do o Clube do Chá que a gente tem até hoje, são amigas muito próximas e que a gente também se considerava família, então a gente passava Natal, Réveillon, feriados, enfim, estávamos sempre juntas e é isso, né? E, por exemplo, a Cleire, que está aqui também nessa live comigo hoje, foi uma das pessoas que trabalhou comigo e que, assim, eu tenho um carinho enorme porque a gente até brinca, né? Eu falo que a Cleire é a minha cunhada hoje, porque a Cleire trabalhava comigo e assim, o esposo dela sempre foi muito grato, o Fábio, que eu considero hoje como um irmão, não sei se é irmão mais velho ou mais novo, mas é um segundo irmão que eu tenho na minha vida, né? E assim, naquele momento também eu estava me realizando como tia Dani, que eu sempre quis ser tia Dani, e a Cleire tem 3 filhos fantásticos. E assim, é uma família também que me acolheu com muito carinho. E eu tenho assim uma gratidão muito grande. Porque em todas as situações, várias situações da minha vida, em vários momentos que eu precisei deles, eles estavam ali presentes, né? E assim, para mim foi assim um momento de superação, de estar longe de todo mundo, de estar ali no novo cargo. A Cleide colocou aqui, ó, o irmão mais velho. Que bom que é o irmão mais velho. É porque o meu irmão é mais novo, então agora eu já sei que eu tenho um irmão mais velho também. Então, assim, mas eu tava ali, focada, eu sabia o que eu queria fazer, né? E mesmo que, por exemplo, eu fiquei na Oi 1 ano e meio, depois eu realmente saí da empresa, eu fui desligada da empresa. E hoje eu falo isso com muito orgulho, porque eu entendi que naquele momento era a hora realmente de sair, né? E aí é o que eu sempre falo, muitas vezes a gente tá no lugar, eu comecei até a falar sobre isso na live passada, que a gente precisa muitas vezes fazer a transição. Então chegou um momento na empresa onde os meus valores estavam se chocando com os valores de quem estava até acima do meu diretor, né? E eu acredito que em algum momento a gente passou por uma reunião e um comentário que eu recebi durante uma reunião nacional ali, aquilo me chocou muito e eu comecei a entender, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso? Então, desde aquele momento lá, eu acredito que eu já estava sendo preparada para ser a pessoa que eu sou hoje, para poder fazer o que continuo fazendo hoje, né? Assumindo de fato essa minha veia empreendedora, ter a minha empresa de consultoria, ajudar pessoas a serem líderes melhores e ali também eu tive uma grande oportunidade de liderar pessoas. Então ali eu já estava sendo preparada para fazer o que eu faço hoje, né? E tenho várias pessoas da própria Oi que já se tornaram minhas clientes, né? Que já foram clientes meus e pessoas que até hoje, como a Cleide, apesar da Cleide hoje ser família, eu ainda estou ali acompanhando, ajudo, né? Todas as gerentes que na época eu contratei para ser gerente de loja, a maioria delas eu mantenho contato, estou sempre acompanhando ali, atuar com elas e é sempre um grande prazer estar contribuindo com essas pessoas. Então a minha ideia aqui hoje era justamente compartilhar com vocês essa superação, porque para mim foi uma das minhas histórias de superação. E assim, né, por exemplo, na época o meu esposo ficou aqui, então para vocês entenderem, olhem só a superação maior e quem é casado vai saber disso, vai entender o que eu tô falando. A gente ficava praticamente seis meses sem se ver, porque naquela época ele já tinha um trabalho que ele conseguia trabalhar home office, mas ele não conseguiu no primeiro até o segundo ano mudar para Manaus. Então ele ia para Manaus a cada 2 vezes por ano, né?
Então era cada 6 meses que a gente se via. Só que assim, gente, algumas pessoas até falam, né, que tem amigas que falam, ai, Dani, sua história com o Sacha é fantástico, porque como é que vocês conseguiram ficar longe esse tempo todo que você foi para Manaus e tal. Mas assim, para quem for passar por essa experiência, uma coisa a gente tinha decidido lá desde o começo quando eu mudei. A gente falou assim, nós vamos fazer sempre uma refeição juntos, né? E naquele tempo a gente né, não existia ainda tantas redes sociais como as facilidades que a gente tem hoje, mas a gente tinha também a questão do fuso horário, né? Que eram 6 horas de diferença daqui. E o que a gente fazia? Quando eu acordava, tomava café, ligava a minha câmerazinha no Skype, ele já estava aqui almoçando, e aí eu tomava café e ele almoçava e a gente estava ali compartilhando como é que foi o nosso dia anterior, o que aconteceu, o que a gente ia fazer. Então, assim, a gente estava em contato todos os dias, né? E esse contato diário que a gente tinha fez o nosso casamento se fortalecer, porque a saudade era muito grande, mas a gente sabia, eu tinha um propósito maior e ele estava ali junto comigo, né? E então, assim, é isso que eu sempre falo, vou precisar me mudar, essa pessoa nem se muda. Eu tenho amigas que trabalham, o marido também trabalha, às vezes tem a vida muito corrida, ou de muitas viagens e tudo, e eles só se veem no final de semana, né? Muitas vezes nem se fala, né? E eu sempre falo assim, mantenha o contato diário, porque isso vai fortalecer muito, porque isso foi o que fortaleceu, no nosso caso, né? E claro que praticamente 2, 3 anos depois foi que o Sacha conseguiu, meu esposo, conseguiu realmente mudar para Manaus e a gente ficar juntos, ele conseguindo trabalhar home office. Então, assim, gente, é isso. Não sei se a Cleire quer compartilhar essa tela aqui comigo, essa live comigo também, né, Cleire? Tô vendo aqui que outras pessoas entraram, a minha tia Lucy, a Eli aqui também entrou, a Edilza, tudo bem, Edilza? Tô vendo aqui que o Leandro entrou também. O Leandro é um cliente muito querido que eu tive aí em Manaus. Então, um prazer ter vocês aqui comigo. E eu acredito que é isso. Eu não sei se alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta, ficou curiosa ou curioso. Esse é o momento. Tô aqui dando uma olhadinha para o horário, mas a gente ainda tem aí uns 20 minutos de live, então dá para de repente compartilhar aqui essa live com alguém, quem quiser entrar aqui comigo, ou se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade, né? Vou só aqui tomar uma água rapidinho. Então é isso, gente. A ideia de hoje era falar para vocês, né, que independente das circunstâncias, se você realmente tem um sonho, busque esse sonho. Claro que a gente planeja, a gente se organiza para até quando eu quero atingir esse sonho. É sempre bom escrever, colocar isso lá. Mas se aquilo está dentro de você, se você tem plena certeza que você um dia vai conseguir, você vai conseguir. E aí hoje eu entendo, né? Eu até brinco às vezes por que eu consigo estar contribuindo talvez um pouquinho mais com pessoas que me procuram para aperfeiçoar um currículo, para melhorar o LinkedIn. E aí, mas porque eu passei por tudo isso lá atrás. Eu passei por tudo isso lá atrás. Então hoje eu consigo passar isso mais adiante. Eu tenho essa experiência, eu fiz milhares de entrevistas, né? E depois, em Manaus, eu tive a oportunidade de contratar muitas pessoas, então eu entrevistei muita gente, né? Então isso foi a experiência que eu tenho para poder ajudar quem me procura hoje, tanto para a estratégia de carreira quanto para a liderança, né? Eu tô vendo aqui que a Geisa colocou aqui, minha prima, sente saudade do Brasil? Sim, eu sinto muita saudade do Brasil e eu tô aqui temporária, tá? Ano que vem eu vou, aí quer dizer, esse ano ainda tô me organizando para ir para o Brasil, para participar de um evento, mas também ficar, né, alguns meses no Brasil, mas também não tenho data específica ainda. E ano que vem eu tenho projetos para que eu, né, que eu vou estar mais envolvida e que eu vou estar indo com mais frequência, né, para o Brasil. Mas assim, sinto saudade, o nosso país é fantástico, não tem país igual, não tem país igual. Nosso Brasil é assim algo maravilhoso, né? Tô vendo aqui que a
Liurenque colocou, recebi o seu link através do grupo Soma. Ah, que bom ter pessoas do Soma aqui, bem-vinda. E assim, interessante até ela colocar do grupo Soma, porque eu vou dizer para vocês, essa live hoje, eu fui me dar conta de que a Neuma, né, a Neuza, que é a responsável pelo grupo Soma, que é um grupo de mulheres, assim, gente, quem tiver interesse também em entrar no grupo Soma, lá no LinkedIn, pode me perguntar que eu passo o contato da Neuza, eu coloco lá grupo Soma, Soma Mulheres, vocês vão encontrar pela hashtag também. Foi no grupo Soma, a Neuza colocou lá, acho que o mês passado, para quem tem histórias de superação para contar, né? E aí eu escrevi essa história, claro que mais resumida, porque seria para ela depois colocar num post do grupo aqui no Instagram. E quando eu me vi hoje que eu ia fazer essa live sozinha, eu falei, gente, eu já fiz esse resumo. Então, assim, né, eu já tinha isso pronto, né? Claro que a história era minha, a trajetória é minha, eu sei tudo que eu vou falar, mas assim, eu já tinha feito isso, já tinha feito esse mapa mental na minha cabeça. Então, assim, eu falei, olha que fantástico, porque quando ela pediu lá quem tinha uma história de superação para contar, se quisesse compartilhar, eu fui assim, na hora não pensei duas vezes, falei, vou contar a minha história de superação quando eu mudei de Estocolmo para o Brasil, né? E aí hoje eu tô aqui com vocês contando essa história. Eu acho que ela ainda vai compartilhar isso, né? O resumo em algum momento, porque tem toda uma estratégia por trás e ela também tem várias coisas, né? Ela consegue aí gerenciar 30 grupos de WhatsApp, então assim, é muita coisa também que eu acho, não sei como é que ela consegue dar conta, mas ela tem uma gestão do tempo fantástica. E aí assim, eu tava já com isso, né, pronto, assim, mapeado mesmo na minha mente. Então a ideia era essa. Tô vendo aqui que a Sussu também entrou, uma prima muito querida que eu tenho em Fortaleza, um sucesso total, uma mentoranda que eu tenho, muito orgulho. Ela colocou, vem pro show da Farra da Morena, com certeza eu irei, prima. Ainda vou estar aí com você, quero subir no palco com você. Olha aí a pessoa. Gente, a Sussu, aproveitando aqui, né, porque eu tô aqui para empoderar vocês. Então, aproveitando aqui, a Sussu é a cantora da banda, né? Tem a banda aí no Ceará, da Farra da Morena. Tá sendo um estouro. Essa semana aí lançou o seu, acho que primeiro clipe oficial, né? Isso, Sussu, se eu tiver errada, você me corrija. Então, vocês sigam aí a Sussu Vieira, da Farra da Morena, que tem muito forró. Como eu falo pra ela, que ela fala que são vários tipos de música, mas pra mim é forró, que eu não entendo dos detalhes, né? Tem a rocha, tem outros tipos aí, mas enfim. E aí, assim, sigam a Sussu. Muito legal. Tô vendo aqui que a tia Lucy colocou saudades de vocês. Também saudades, tia. Tenho muitas saudades daqueles encontros de domingo, que agora são na casa de tia Rosa, né? Muito bom. Tenho muita saudade, mas ainda bem que a gente vai se falando pelo WhatsApp, né? Que tem as redes sociais para isso, né? E é isso, gente. Eu acho que o meu legado até, né, por conta da minha missão, que a minha missão é justamente ser fonte de inspiração para contribuir com o autoconhecimento das pessoas, né? Para que vocês, por meio da comunicação, de estratégias de carreira e liderança, eu consiga impactar positivamente cada um de vocês, para que vocês consigam aí se conscientizar do teu propósito de vida. E hoje eu entendo que tudo que eu passei em Manaus, porque claro que eu já estou falando desse meu primeiro momento quando eu fui para lá trabalhar naquele tempo como gerente regional, mas eu passei por outras duas empresas também, trabalhei em mais outras duas empresas, e eu entendo que tudo isso que eu passei, e que venho passando na minha vida, mas principalmente o que eu passei antes, me preparou para que eu estivesse fazendo o que eu faço hoje, porque eu amo o que eu faço. Eu amo mentorar pessoas, eu amo contribuir. Eu amo poder receber depoimentos como eu recebi essa semana das pessoas me dizendo, Dani, obrigada, eu fui recolocada, eu comecei a trabalhar, eu consegui aquele estágio que eu sempre queria. E essa é a minha missão. Mas eu entendi que eu precisei passar por tudo que eu passei lá atrás. Eu precisei fazer milhares de entrevistas todos os dias e receber vários nãos para poder hoje conseguir empoderar pessoas que também recebem nãos. Porque receber o não, gente, é comum, faz parte. E se você, cada não que você receber, você se empoderar e você entender que esse não vai ser um sim para você lá na frente, você vai querer continuar. Então, assim, não desiste. Cada não que você recebe é um sim mais empoderado que você vai ter lá na frente, tá?
Então eu entendo que tudo que eu passei lá atrás me ajuda hoje. Toda a minha experiência, tanto de ter passado pelo processo de fazer várias entrevistas aqui, mas também de ter entrevistado várias pessoas. Então eu sempre falo para as minhas mentorandas, né, que eu já tive os dois lados, né, na moeda. Eu já fui aquela pessoa que estava ali procurando, tentando entrar naquela empresa e tal, mas também já fui do outro lado, a pessoa que estava contratando. Então eu tenho a experiência das exigências que a gente tem. E eu sempre falo o seguinte: se alguém não te contratou naquele momento, é porque talvez você naquele momento não tivesse adequada para aquele grupo que você vai estar inserido. Porque em algum momento da minha vida também eu já pensei assim: por que será que eu não fui contratada? Qual era o problema que eu tinha? Na verdade, às vezes o problema não era comigo, foi até um livramento, como a gente fala, de não ter entrado naquela empresa. Porque eu poderia estar infeliz, porque eu poderia não estar satisfeita, como já aconteceu comigo lá atrás, de eu poder, né, de eu estar na empresa ali, mas eu estava ali só pelo dinheiro, já não estava mais pelo prazer em trabalhar, já não tinha mais a motivação. E aí é nessa hora que você tem que pensar em fazer a tua transição, né, fazer a transição de carreira. Então acredita em você, saiba aquilo que você quer, aonde você quer chegar, aquilo que você quer alcançar, né? Porque isso vai te ajudar muito, você vai conseguir se superar muito mais do que qualquer outra coisa. Você vê o que a Cláudia colocou aqui, né? As coisas acontecem no tempo certo. Às vezes não é quando a gente quer ou planeja, é quando estamos prontos. Exato. Gratidão também, Cacau. Cacau esteve comigo na live passada, tá, gente? E é isso. A nossa live aqui já tá acabando. E se alguém tiver mais uma pergunta, esse é o momento também de fazer, ou quiser compartilhar aqui a live comigo. Mas essa é a minha história de superação. E eu, assim, gente, tô super feliz de estar aqui compartilhando. Preciso dizer para vocês que eu sou a Lucete, estou fazendo o curso de holococriação com a Laine Orives, que é uma mestra de luz muito querida que eu tenho hoje. É uma das minhas mentoras que eu tenho hoje. E eu estar aqui com vocês, vibrando, feliz, realizada. Eu também preciso dizer para vocês que isso também eu devo muito a esse novo processo que eu estou passando com a Laine Orives, no holococriação, e que tem me empoderado muito. Eu limpei muitas coisas, porque eu acho que se eu fosse fazer uma live dessa há um mês atrás, eu não conseguiria fazer como eu estou fazendo hoje aqui, tranquila, feliz em compartilhar. Eu não teria coragem, teria ficado insegura, tinha medo de ser rejeitada, né? Que eu falo que eu limpei aí a minha rejeição, que eu senti, ainda tinha um sentimento de rejeição, que já limpou, já passou, tá cancelado. Mas eu tô empoderada e isso faz eu me motivar cada vez mais de continuar fazendo as minhas lives. Então, só para lembrar para vocês que próxima quinta-feira eu vou estar fazendo mais uma live. Talvez eu esteja fazendo com a Estela, mas eu não sei, a gente não conseguiu ainda alinhar a agenda dela, mas quinta-feira vai ter live. E quinta-feira eu vou falar sobre sabotadores, né? Porque lá atrás eu não conhecia, não tinha consciência dos meus sabotadores, mas hoje eu já tenho consciência deles e sabendo o que eu sei hoje, eu sei que eu estava inconsciente neutralizando os sabotadores, né? Achei que alguém colocou, conheço o trabalho da Elaine, maravilhosa. Sim, ela é fantástica, gente. E aí eu tenho muita gratidão hoje também para a Elaine Orives, porque através da Elaine Orives eu consegui estar fazendo as minhas lives, que eu procrastinei por muitos meses. E hoje eu vejo que isso aqui, ó, várias pessoas que eu sei que gostariam de estar aqui compartilhando comigo falam: Dani, eu não estou preparada. Gente, a gente está sempre preparada. Hoje eu já tirei esse mito aí de lives e estou aqui super feliz de estar compartilhando, de estar vendo que teve pessoas aqui que se sentiram inspiradas, né? Algumas pessoas aqui, a Massinha colocou: adorei te ouvir, sua história é linda e muito motivante, que bom. Estou lhe esperando aqui em Natal, com certeza estarei em Natal aí em breve. Muito legal sua trajetória, obrigada por compartilhar, que bom que vocês gostaram. Então é isso, gente, eu estou super feliz de estar aqui. Espero que eu tenha conseguido aí viver a minha missão hoje, que é inspirar, compartilhar vocês e o legado que eu quero deixar. Acredite em você, busque autoconhecimento, busque se conhecer mais, né? E
Se vocês precisarem de ajuda, contem comigo. Eu estou ainda esse mês ainda recebendo pessoas que querem continuar, que querem começar a fazer mentoria de liderança estratégica feminina comigo. Então essa mentoria é uma mentoria que eu faço tanto ela individual quanto em grupo. E também atendo pessoas na parte de estratégia de liderança e também negócios, né? Então tem empresárias que me procuram para ajudá-las tanto a ajustar a liderança, mas também a trabalhar o negócio como um todo. Então, esse é o trabalho que eu faço hoje, é isso que eu faço, sempre com foco em que você seja consciente e que você seja a sua melhor versão todos os dias. Então, se você precisar de ajuda, conte comigo sempre, tá bom? Então, um grande beijo, obrigada por cada um de vocês que estava aqui me ouvindo. E tô vendo aqui que a tia Rosa colocou aqui, né? Porque tava com MSPBJP, eu não tinha que saber como era. Tia Rosa, que eu amo tia Rosa também. Obrigada. Tô vendo aqui que a Emily acabou de entrar. A gente tá finalizando, Emily, mas essa live, gente, vai ficar disponível no Stories. E como eu tô fazendo com todas as lives, ela vai também ficar disponível amanhã ou quinta, eu vou estar colocando no YouTube. Então, assim, gente, gratidão por cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Gratidão pelo tempo que vocês priorizaram em me ouvir, né? Tô muito feliz. E um beijo de luz para todos vocês. E que vocês acreditem em vocês. Sigam o teu coração, siga a tua missão, siga o teu propósito. Não desista dos teus sonhos. Continue, teu momento vai chegar. Se você acreditar, se você agir, o teu momento chega. E esse eu acho que era o maior recado que eu queria deixar para vocês. Acredite nos teus sonhos. Você vai conseguir tudo que você deseja na tua vida, tá bom? Então, um grande beijo. Um grande beijo estar aqui com todas vocês. Agradeço a cada mentoranda que eu tenho. A cada um de vocês. Estou vendo que a Ridali também está aqui, que é uma prima muito querida. A Sussu, a Geisa. Eu fico muito feliz quando eu tenho familiares aqui comigo, porque eu sei que eles também acreditam em mim. E isso para mim também é fantástico, tá bom? Então, um grande beijo. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana para vocês. E a gente se vê quinta-feira por aqui, tá bom? Beijos para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão por estarem aqui me ouvindo também. Beijo, beijo.